pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim dividir com vocês uma questão que é muito pessoal e muito íntima. Eu sempre fui uma criança gordinha e sempre foi tudo certo em relação a isso. Eu nunca tive limitações, nem... Isso nunca mudou muita coisa na minha vida. Só que aí, agora na fase adulta, acho que dos últimos 3, 5 anos, eu engordei, assim, acho que depois da pandemia pra cá. Eu engordei, assim, de uma maneira bem mais rápida e, por incrível que pareça, de maneira mais imperceptível. Pelas pessoas terem reduzido a frequência ali por conta da pandemia, acabou que muitas rotinas mudaram e academias fecharam, a alimentação também mudou. Eu acho que isso pode ter influenciado mesmo. Eu percebi que eu engordei, assim, de uma maneira muito mais rápida e que fugiu do meu controle mesmo. Desde o início desse ano, a gente está tentando fazer algumas adaptações na rotina para poder voltar a nos exercitar. Assim, quando a gente se conheceu um pouquinho antes da gente namorar, a gente até fez academia juntos por um período, mas assim, não engrenou e logo em seguida a gente casou e a rotina mudou. Então, assim, acaba que a gente sempre deixa em segundo plano esses projetos que são pessoais, né? É muito comum isso acontecer. Sim, naquela época também fizemos algumas corridas, chegamos a correr 5 quilômetros. Realmente, você tem condicionamento, você consegue fazer todos os exercícios, não é uma questão de não ter condicionamento físico, né? Eu nunca cheguei a ter nenhuma limitação e é como eu estava conversando com a Dani, eu não quero chegar a ter. A gente conversou bastante, deliberou diversos cenários e aí agora recentemente chegamos à conclusão de iniciar o tratamento com a Partida, né, que é o Monjaro, para eu ver se eu consigo esse resultado esperado. E aí a gente inicia agora uma rotina de emagrecimento, assim, a gente está bem focada, a ideia é realmente mudar. Mudar de vida, né? Mudar a vida. A gente já se preocupou em preparar uma alimentação melhor. Balanceada. Isso. A nossa academia, assim, a gente tem acho que uns 6 meses que a gente tá inscrita. Se a gente Sim. foi um inteiro, foi muito. Então, assim, a gente sempre vai uns dias, fica uns dias sem ir. E a Dani, ela é muito centrada nisso. Ela sempre chama a minha atenção. Ela, olha, tem tantos dias que a gente não vai na academia. Sim, eu sempre pratiquei exercícios físicos. Teve algumas temporadas da minha vida que eu pausei, mas ali eu lembro que desde os meus 18 anos eu já iniciei nessa jornada fitness. Então, atualmente eu estou com 26, a Lorena está com 29 anos. E é muito importante o exercício físico porque você fortalece a musculatura do corpo. E é muito importante porque você condiciona o seu corpo a ter novos hábitos e estar mais saudável. Como a Lorena falou, a gente já tem uns 6 meses que está aí inscrita na academia e não consegue colocar na rotina direito. E esse passo que a gente está dando, que realmente é uma mudança de vida, pretendemos mudar totalmente a nossa alimentação. A gente não tem uma alimentação assim tão desregulada, mas assim tem algumas mudanças mais inteligentes que a gente pretende fazer. Todas as mudanças, elas começam assim, o primeiro passo é você realmente reconhecer ali aquela situação e decidir sair do lugar. Então acho que isso é assim a mola de todas as mudanças. E aí eu acredito que daqui pra frente, hoje é 8 de julho de 2026, e eu acredito que daqui até o fim do ano a gente já vai estar estabelecido nessa nova vida. Convido vocês para vir participar com a gente dessas mudanças. Então a gente pretende trazer aqui toda essa rotina nova, Sim. os resultados, Os desafios, as receitas. Isso. Amanhã já é a primeira aplicação do remédio. A gente vai trazer para vocês como vai ser os primeiros dias, como equilibrar isso com a rotina de trabalho, como assim, o corpo vai reagir, né? Isso, como o corpo vai reagir, quais vão ser as receitas que a gente vai adaptar, o que o corpo vai se dar bem, porque eu acho que isso pode ser a curiosidade de muitos de vocês que também estão iniciando o remédio agora. Então, assim como essa ansiedade, essa incerteza que eu estou sentindo agora, muitos de vocês podem estar passando por isso, e aí eu convido vocês para viver aqui com a gente essa experiência. É importante mencionar também que a gente apelidou carinhosamente de Momô. Então vocês vão ouvir muita gente falando aqui relacionado a ele assim. Ontem a gente já mudou um pouco os nossos hábitos. Ontem a gente foi na feira e também foi ao supermercado. Então compramos algumas verduras, frutas, leguminosos,
e algumas carnes também vamos deixar passando aqui para vocês para realmente entender o que a gente vai utilizar nessa próxima semana, o que a gente vai mudar os nossos hábitos alimentares. E fica aí com o vídeo. Então foram 2 saquinhos de quiabo, 4 beterrabas, cebola roxa e cebola branca, cenoura, abobrinha, aqui algumas batatas que eu também vou intercalar com a mandioca. A mandioca ainda não compramos, eu vou comprar amanhã. Ganhamos 2 mexericas, tomate, de fruta tivemos pinha, mamão e morango, pepino e maxixe. E também tivemos aqui um alface. De carne, pegamos uma costelinha. O quilo tava R$36, então ficou R$40 a peça. Pegamos também músculo, os pedaços. Patinho para bife e também um pouco de músculo moído. E pegamos também um mel para complementar o que temos aqui. Esse foi R$20. Como vocês viram, a gente focou nas proteínas e nos legumes e frutas inicialmente. Aqui em casa a gente não tem um hábito estabelecido ainda ao consumo de frutas. Sim. Até que legumes a gente come bem e proteína também a gente já vinha tentando inserir. Tipo, ovos cozidos no café da manhã. O frango desfiado também a gente come em várias refeições. Os ovos cozidos no café da manhã é uma fonte muito boa de proteína. Hoje a gente também estava dando uma pesquisada nos wheys isolados, porque eu não me dou muito bem com whey. Eu já tomei um que ele é derivado da proteína da carne, porque quando ele é derivado da proteína do leite, eu tenho uma intolerância à lactose, a Lorena também tem, e aí acaba que os efeitos colaterais são muito grandes. Então, o whey ele é uma proposta muito interessante, porque a ingestão de proteína dele é alta, relacionada aos outros alimentos, né? Então, às vezes, um scoop de whey equivale ali a uma porcentagem interessante de proteínas. Isso. E assim, pelo que a gente andou pesquisando hoje, inicialmente, eu não sei como é que vai ficar essa questão de apetite, mas talvez ele seja interessante porque ele tem um volume menor, então talvez eu consiga bater a meta de proteína nos dias assim que eu não consegui comer tão bem. Eu consigo ele com 1 ou 2 doses de whey bater a meta de proteína do dia, porque a gente sabe, como todo tratamento, nem todos os dias vão ser bons. Inicialmente o corpo precisa mesmo dessa adaptação. Tudo que é novo, tudo que é mudança, a gente sente, né? E principalmente essas questões biológicas, a gente costuma sentir bastante. Mas eu tô animada, a gente tá bem focada. A Dani me apoia muito e Sim. Ontem a Dani é super parceira, ontem a gente já foi no mercado, comprou assim várias coisas e ela é bem animada, ela faz com que eu veja essa mudança com outros olhos e isso é muito importante para mim nesse momento. E eu já estou pensando assim em quais receitas vamos fazer com as coisas que a gente comprou, então maxixe, quiabo, algumas frutas também, então pretendo fazer alguns pratos assim bem interessantes. E convidamos vocês também a participar dessa mudança de vida. E vamos nessa!